porque a gente pensa em verdades que fazem sentido pra gente quanto verdades absolutas, a gente tenta dominar o outro. A gente tenta dominar nas pequenas coisas. Por exemplo, sei lá, né? Eu vou na casa do Leandro, pra mim, o jeito certo de tomar café é café no coador. E o Leandro pega a cafeteira italiana. Eu falo, não, velho, você tá errado. Não é assim que faz café. Aí o Leandro começa a discutir comigo, eu falo, velho, não vai ser isso. Cadê o coador? Eu vou fazer o café. Pronto, ó, eu tô tentando dominar o jeito que o Leandro vai tomar o café. Né? E a gente faz isso com várias coisas. No diálogo é diferente. A conversa, ela é compreensiva. Eu busco entender por que o Leandro, então, gosta do café na cafeteira italiana, né? Por que para ele faz sentido. E ele tenta entender por que para mim não faz. Alô? 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 Planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. E hoje a gente está com um convidado e um novo membro do Alô Ciência. A gente quer primeiro apresentar... Uhul! Primeiro vamos apresentar o nosso novo membro do Alô Ciência. No ano que vem a gente vai gravar um episódio só falando quem somos nós e o novo integrante aí, os novos integrantes. Mas esse novo integrante ele já participou de alguma Alô Ciência, que é o Leandro, ou mais conhecido como Creme Lee. E aí, Creme? Salve, salve! E aí, pessoal? Bom, muito bom estar de volta, né? Participei dos episódios de mergulho e do Espécies Invasoras e de Cavernas. E muito ansioso aí pra conseguir contribuir com o projeto. É isso aí. Agora toda vez que você entrar vai dar pra cantar aquilo lá do handball que todo mundo fazia, lembra? Tira alguém e bota o Creme Lee. Legal, Creme. O Creme é biólogo, o Creme estudou aí com a gente aí na USP também. E, enfim, tem aí uma carreira dentro da conservação e depois a gente pode contar mais detalhes sobre ele, certo? Mas o nosso convidado de hoje ainda não é o Creme, é o Rafael Arosa Monteiro. E a gente trouxe ele aqui para falar sobre diálogo, sobre a importância do diálogo e como investigar o diálogo. Rafa, um prazer te receber aqui. Fala aí pro pessoal quem é você na fila do bandejão. Bom, meu nome é Rafael Monteiro, eu sou especialista em diálogo com mestrado na USP, agora atualmente fazendo doutorado, e tenho investigado bastante esse tema, aplicado bastante, ajudado as pessoas a conseguirem usar técnicas para compreender quem pensa diferente e trabalhar junto para resolver problemas difíceis. Muito bom, cara. Eu já tô pensando em te consultar depois desse episódio. Bora! O Rafa ele também é organizador de um livro que vai estar no post aí, que é o Diálogo e Transição Educadora para Sociedades Sustentáveis. E também do e-book Práticas do Diálogo em Tempos de Isolamento e Crise, que também vai estar aí no post com práticas de como praticar o diálogo no seu dia a dia, no ambiente de trabalho e etc. E também tem um curso, né, Rafa? Que a gente também vai botar o link no post aí. Sobe a vinheta, Amanda Guedes. E antes desse episódio sobre diálogo, eu preciso falar com você sobre uma promoção que acaba no fim desse mês. Eu tô falando do Cambly, uma plataforma para aprender idiomas através de aulas com pessoas nativas. No nosso Instagram, a gente fez uma postagem com 5 motivos para você aprender inglês na carreira científica. Mas eu pedi uma 6ª contribuição. E para isso eu conversei com uma professora do Cambly, a Cat, e além de dar aula, ela estuda Data Science. E ela me falou, na opinião dela, qual a importância de saber inglês para se trabalhar com ciência, especificamente na área dela. There's also the aspect of getting dollar-paid jobs if you don't live in the US. If you speak English, a lot of outsourcing companies will go to countries like Brazil, Turkey, sometimes Russia, like Mexico, places that they can hire people, I hate to say it, for like slightly less money, but not a lot less money, and they're still getting paid in dollars, so like... Ela disse aí que uma das grandes oportunidades é você poder arranjar trabalhos pagos em dólar por várias empresas de fora. Apesar deles pagarem menos do que eles pagariam para alguém do país local, ainda assim eles pagam em dólares. Yeah, you need the English to be able to communicate with your coworkers.
E você vai precisar se comunicar com seus parceiros de trabalho que são de outros países. It doesn't need to be super high, you know. Para você ter uma ideia, não precisa ser um nível muito grande, mas pelo menos minimamente funcional. Ela até me contou que conhece várias pessoas que trabalham na mesma empresa que ela, eles são de outros países, e eles não falam um inglês tão perfeito assim, mas ainda assim é necessário saber o mínimo. E para conquistar isso, você pode usar o Cambly. No Cambly, você pode conversar com a Cat ou com qualquer um dos milhares de tutores da plataforma. Lá você encontra tutores do mundo todo para falar sobre todo tipo de assunto que você gostar. E o Cambly tá com um presente de fim de ano para você. Quem nunca experimentou o Cambly agora pode usar o nosso código para ganhar uma aula experimental. E um Listening Challenge, que é um pacotão de aulas e exercícios totalmente grátis para você praticar o seu inglês e testar o seu listening. São vários níveis de desafio com pontuação e é ótimo para praticar no conforto da sua casa. É só você entrar no site do Cambly e digitar o nosso código, que é Alô Natal, beleza? Alô Natal. E você tem acesso a essas vantagens. Lembrando que Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Corre, que é só até o fim de dezembro. Galera, é isso. Invista no seu inglês agora em 2022, certo? Agora, bora pro nosso episódio. Chegou a época de festas de final de ano, muitos reencontros que não acontecem há tempos, e chega aquele momento de polêmica durante o jantar em família. Como lidar com essas situações? Existe uma maneira melhor para conversar entre as pessoas? E como a gente pode discutir essas maneiras cientificamente? Comunicação é um elemento chave no convívio entre os seres humanos. Existem muitas estratégias para se ter uma comunicação mais efetiva ou então de mais convencimento para um certo objetivo. Como será que as nossas ideias afetam o mundo ao nosso redor? Ideias do tipo como devemos ou podemos interagir, nos comunicar, nos educar. Como essas ideias refletem em estruturas e dinâmicas sociais. A polarização entre os posicionamentos é uma característica do nosso tempo, seja nas grandes questões como política, costumes, religião, ou nas pequenas, como a briga entre quem coloca o arroz em cima do feijão versus quem coloca o feijão em cima do arroz. Parece que a gente sempre tem extremos, apartados e incomunicáveis. Será que existe uma maneira melhor de interação entre opiniões e posições diferentes? Hoje a gente está aqui com o Rafael Arosa Monteiro, que estuda o diálogo e métodos de desenvolver ou aprimorar o uso do diálogo no nosso cotidiano. A gente vai discutir como o diálogo é estudado, qual é a importância dele, e a gente vai dar algumas dicas de como praticar isso na sua casa ou com pessoas próximas. Beleza, Rafa, nesse seu e-book você diz lá que o diálogo é uma forma de pensar que une, uma forma de se comunicar que compartilha e uma forma de se relacionar que aproxima. Mas antes eu queria perguntar, por que é importante estudar o diálogo? Esse tema ele é muito relevante para a gente conseguir, primeiro, compreender uns aos outros. E aí, quando eu falo compreender, não é só ter uma noção do que a outra pessoa falou, aquela ideia mais tradicional de comunicação que a gente recebe a mensagem. Não é isso, é compreender, é realmente entender o que faz sentido para outra pessoa e por que faz sentido, por que ela acredita no que ela acredita. E aí, quando a gente consegue, então, se compreender, cada um entendendo mais profundamente o ponto do outro, é possível tomarmos decisões, melhorar a nossa convivência com familiares, colegas de trabalho, outros companheiros e companheiras de qualquer trabalho, de qualquer atividade, enfim. A gente consegue ter maiores chances de sucesso naquilo que a gente quer fazer. Então, por isso que é muito importante a gente ter maior clareza de como colocar isso em prática, de o que funciona, o que não funciona, e a pesquisa ajuda muito nesse aspecto. E aí eu fiquei pensando aqui, né, cabeça de biólogo, fiquei pensando, o cara estuda diálogo, como que ele faz? Ele bota duas salas, uma pessoa conversando, a outra não conversando. Como é que você faz? Você separa em grupo, tira uma estatística das palavras que eles usam? Como faz isso? Joga o tema polêmico, se ninguém se matou, rolou diálogo, né? Se saiu todo mundo vivo, rolou, se não morreu alguém no meio e não rolou. Preenche a tabela ali. Morreu? Não morreu. Olha, poderia ser um jeito, mas eu não uso esse jeito, não. O que eu costumo fazer é juntar o pessoal numa sala mesmo
e aí estou junto com o pessoal. A gente, em primeiro lugar, entende o que é diálogo, porque para a gente conseguir dialogar e para a gente conseguir fazer qualquer coisa que tenha um conceito, uma direção, é muito importante que todo mundo tenha a mesma ideia, né? Porque senão acaba cada um indo para o lado. Então, por exemplo, se a gente se reúne para dialogar, eu acho que diálogo é uma conversa amigável, o Lucas acha que diálogo é uma discussão, o Creme que é um conflito e por aí vai. Convencimento. Aquela interação, convencimento, a gente vai ter interpretações diferentes sobre o que vai estar acontecendo. Então, a primeira coisa é saber o que é o diálogo ali que a gente vai usar. E aí, a partir disso, a gente tem momentos de interação, define temas, vamos fazendo a conversa andar para estimular a compreensão e ver o que funciona, ver como que as pessoas reagem, quais são os hábitos não dialógicos que as pessoas têm e trazem para esse momento de conversa e que atrapalham o diálogo de acontecer. E a partir daí é possível, então, coletar dados para fazer as análises. Então, como é que eu faço a coleta? Eu estou sempre participando dessas conversas como um facilitador, né? Assim, conduzindo a conversa, tomando cuidado para ela ter essas características do diálogo e estou observando. Então, estou vendo como as pessoas falam, o jeito que elas falam, quando que aparece conflito, quando que não aparece. Também costumo pedir para o pessoal anotar, fazer uma espécie de diário pessoal, que eu chamo de diário de campo, assim, diário de bordo. Que é como se fosse aquele diário de bordo que os marinheiros usavam, e acho que usam até hoje, né? De você ir registrando como que está sendo esse processo de aprendizagem, do diálogo, as dificuldades. Isso tudo é material que me ajuda a perceber o quanto as pessoas estão conseguindo aprender e viver o diálogo. Então, essas são estratégias que fogem, assim, a gente pode dizer, talvez um pouco da pesquisa da hard science, né, dos métodos mais convencionais, com estatística e tal, o que eu acredito que em alguma medida é possível fazer, e eu particularmente tenho interesse de fazer, mas por enquanto eu trabalho mais desse jeito ainda, assim, bem buscando esse entendimento do que está acontecendo nas nossas interações. Ô Rafa, quando você falou que o diálogo seria você observar o que as pessoas falam, como as pessoas falam, isso entraria também nas gesticulações e movimentos corporais? Entra também, porque e entra como mais para a gente entender o quanto que aquilo que a pessoa ouviu traz uma emoção positiva ou negativa, né? Então, se eu tenho uma super discordância de uma ideia que você acabou de apresentar. Então, aquilo mexe comigo, é capaz de eu estar sentindo raiva, a minha gesticulação ela vai ser mais agitada, é capaz de eu elevar um pouco a voz. Então, a gente vê isso, enquanto fazendo análise, eu vejo então que, ali tem alguma coisa que foi muito importante para o Rafael, que está sendo de alguma forma atacada, desconfirmada, e ele está reagindo. E isso é legal porque, conforme a gente vai fazendo a pesquisa, os momentos de interação, as pessoas vão aprendendo a identificar isso e a ver essas reações ao invés de reagir a elas. Porque, por exemplo, quando a gente está numa conversa com alguém e alguém já começa a ficar com raiva, a reagir, a gente também reage de volta, né? A gente também começa a ficar nervoso. Não, por que está ficando nervosa essa pessoa? Não precisa. Agora, quando a gente vai desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade do diálogo, a gente vê, a pessoa está reagindo, então eu devo ter tocado num ponto delicado. E aí, ao invés de reagir, eu uso algumas técnicas para compreender o que foi que eu peguei ali nesse momento, o que eu provoquei, que é tão importante para a pessoa a ponto dela ter ficado irritada, chateada, né? E da mesma forma com algo positivo. De repente eu toquei num ponto que a pessoa super concordou comigo, aplaudiu o que eu falei, né? Se conectou. Então, puxa, por que a gente é tão parecido? A gente consegue acabar desvendando o que está por trás dessas nossas reações corporais e sentimentos, de uma forma geral. Cara, muito louco. Rafa, vou dar um exemplo aqui, ver se eu tô viajando.
Mas tinha um amigo que eu discutia bastante, era super comum a gente ter discussão, porque a gente trabalhava junto e tal. E aí, pensando aqui que não necessariamente existam padrões, né, específicos para essas coisas, porque ele tinha muito essa estratégia de a gente estar começando a ficar com a discussão quente, ele ia lá e baixava a voz. Só que eu sabia que isso não era um padrão dele, assim, tipo, não era o que eu esperava dele. Aí quando ele fazia isso, isso acabava me irritando mais ainda. E aí depois de algum tempo, eu fui entender que isso me irritava, porque, enfim, tive que refletir muito e tal. Sei lá. Mas é um exemplo de como tentar entender as expressões, né, corporais e tal. Nossa linguagem, né, é uma maneira de falar, né? Esse aspecto é bem por aí. Mas tem um lance, porque assim, não é uma coisa distante que a gente só vê no outro. Por exemplo, esse caso é muito legal que você trouxe, porque evidencia isso. A gente não tem certeza do porquê que ele baixa a voz, qual que é a intencionalidade. Se ele fazia para, de repente, manter o diálogo, ao invés de vocês brigarem, se ele fazia para te cutucar mais, isso a gente não tem certeza. O que a gente consegue ter foi o que você acabou de contar. Você recebia como algo que te irritava mais ainda. Então, dá pra gente fazer esse exercício. Por que te irritava? Baixar, né? E aí a gente vai ver o que está por trás da tua reação. E lógico, se a gente está num diálogo com a outra pessoa, poderíamos perguntar qual que é a tua intenção com baixar a voz. Você está querendo me provocar, né? E lógico que o diálogo daí exige essa sinceridade, essa honestidade, né? Agora, se a pessoa não entra nessa sinceridade, se ela continua na dissimulação, se for o caso, na persuasão, aí a gente não está muito no reino do diálogo, a gente está no reino de outras formas de interação. Que seriam? Tem o debate, tem a discussão, tem a negociação. São formas diferentes de interagir, de conversa, com estratégias diferentes e objetivos diferentes. Mas eu tenho uma pergunta assim, nesse processo, então você coloca pessoas assim, como se fossem voluntários, para não chamar de cobaia, voluntários ali, de determinado grupo, e aí você analisa como elas reagem, as palavras que elas falam, e aí vocês meio que observam o que dá certo ou não pro objetivo, tipo assim, essa pessoa, ela reage toda vez que alguém fala determinada coisa sobre, sei lá, religião, ela já levanta a voz e não quer mais ideia e sai fora, sabe? Mas quando outra pessoa falou tal palavra, assim, falou sobre religião, mas deu uma ressalva, essa pessoa voltou pro diálogo. Então vocês analisam, tipo assim, o contrafeitiço, assim, o contra-argumento para poder trazer a pessoa de volta, né? Com as técnicas para fazer isso. Isso que a gente está falando aqui, esse tipo de pesquisa em particular, é a que eu estou fazendo hoje no meu doutorado. Mas, assim, tem várias outras formas de estudar o diálogo. Por exemplo, a que eu fiz no mestrado, eu acabei... Não tinha esse momento da galera sentar junto para conversar. Foi algo que a gente analisou uma relação do passado que já tinha acontecido entre as pessoas e elas lembravam, puxa, as nossas conversas eram mais ou menos assim, assim, assado. E aí, então, eu buscava o que era indício do diálogo e o que era indício de outras formas de interação. Então, esse é um jeito de fazer pesquisa. Mas essa que a gente está falando agora, né, que você acabou de perguntar, dá para fazer e é por aí. Mas não é necessariamente algo que assim eu vejo sozinho, sabe aquela coisa do pesquisador distante? Agora olha lá, ele não gosta de religião, quando fala disso fica brabo e de repente conseguiu falar. É algo que é explícito. Por quê? Porque o lance não é muito do meu objetivo de pesquisa, tá? Minha preocupação não é ver o quanto se essa transformação acontece ou não, mas é o estimular dos participantes da pesquisa o próprio reconhecimento desse processo. Então funciona assim. Vamos supor que tem essa pessoa que, sei lá, uma pessoa que não acredita em Deus, né? Uma pessoa ateia, sei lá. E tem alguém no grupo que é super religioso, super fervoroso e traz essas ideias para pautar, para interpretar a vida e, naturalmente, isso traz lá uma revolta naquele que não acredita.
E aí a gente começa a questionar, mas por que para você traz essa revolta, né? Por que você acredita que isso te afeta dessa forma? E aí conforme a pessoa vai entendendo o que está por trás, que são as crenças, isso aqui é um ponto muito chave dentro desse processo de diálogo, que é o de identificar quais são as crenças que a gente tem. E aí quando eu falo crenças aqui, tem uma definição muito básica e muito simples. Crença é a convicção que a gente tem sobre alguma coisa. Então é para além de crença religiosa e tal, qualquer coisa. Então, por exemplo, uma crença que todo mundo tem. Se eu tiver com sede e tomar água, eu mato a sede. Água mata a sede, essa é a crença. Por quê? A gente já teve inúmeras situações de estarmos com sede, nós bebemos água e a sede foi embora. Então a gente criou uma crença, uma associação de ideias, isso é a crença, de que água mata a sede. E a gente tem várias outras possíveis que a gente vai criando que não são tão compartilhadas. Nesse caso que eu acabei de falar, vai ter aquela pessoa que tem as suas crenças, associação de ideias com o divino, com o religioso, e outras que não, que acham que é o oposto. E aí quando a pessoa consegue entender essa questão interna das suas próprias crenças, fica mais fácil dela conseguir se aproximar do outro e se manter no diálogo. E estar junto ali ouvindo sem entrar em reações. Nessa coisa do não, isso está errado e eu preciso te mostrar que está errado porque eu que estou certo. Crença seria a mesma coisa que valor? O valor é um tipo de crença. Porque, por exemplo, essa crença que eu acabei de falar da água, ela não é um valor, né? A gente poderia dizer que ela é um fato científico, né? A água mata a sede. Uhum. Outra crença possível é... Todo mundo sabe, ou quase todo mundo na nossa idade já sabe que ao chegar na calçada para atravessar uma rua, a gente precisa olhar para os dois lados, é automático. Porque, se não fizermos, a gente corre perigo de vida. Mas aí tem as crenças que estão ligadas a valores morais e essas são as que geralmente dão mais conflito. Que é assim, não, olha, eu acho que, sei lá, eu acho que a vida está acima de tudo e então não se deve fazer aborto. E o oposto, né, o outro lado não, a liberdade da escolha e tal, então é possível, ou nem é vida, e a gente entra naquelas questões polêmicas, né, ou posse de arma, não, é a minha liberdade de ter segurança, então o cidadão tem que ter posse de arma, ou não, a segurança vai ser piorada. Então, não acho que tenha que ter a posse liberada. Então, assim, quando a gente entra nesse reino dos valores morais, é quando mais dá briga e desentendimento, né? Política é bem a representação disso. Mas o que está por trás? O que está por trás são exatamente as crenças. Eu associo, eu tenho a convicção de que algo é muito bom, ou eu tenho a convicção de que algo é muito ruim e perigoso. E aí quando eu tenho um lado, né, então eu acho que é muito ruim a liberação de posse de arma e você acha que é muito bom, a gente tem valores, a gente tem convicções, a gente tem crenças que são diferentes e que estão se chocando. E esse choque, ele é o que a gente chama de conflito, que para o diálogo é bom. É diferente de confronto, eu gosto de fazer sempre essa diferenciação. O conflito eu defino como esse momento de choque, como opa, eu e a Camila a gente pensa diferente. O confronto é quando, fruto dessa nossa diferença, a gente começa a brigar. Porque eu quero te convencer que você está errada, e você quer me convencer que eu estou errado, ninguém se convence, a gente briga, se xinga, se separa e tal, acabou, não teve diálogo. Agora, o conflito é quando a gente pega, sente o choque e a partir daí, então, eu não vou tentar te convencer, eu vou entender por que para você é importante, Camila. O que você viveu ao longo da tua vida, quais foram as experiências que te fizeram acreditar nisso que você acredita. E você vai fazer o mesmo comigo. Então, aí a gente entra em diálogo. Eu costumo dizer que o conflito, ele é um dos combustíveis do diálogo. É muito importante. Porque se ele não acontece, é porque ou uma das pessoas envolvidas não está realmente se expondo, não está falando o que realmente pensa, ou então a gente pensa muito parecido. E se a gente pensa muito parecido, apesar de ser possível dialogar, é mais difícil porque a gente não consegue repensar o que a gente já acredita. Porque é muito igual, né? A gente não vê o fora do nosso mundinho, da nossa bolha.
Então, quando a gente encontra quem pensa diferente, que pode ser alguém que pensa totalmente diferente, ou que pensa uma coisinha diferente, tal, menorzinha, é a hora que tem o choque, esse choque é o conflito então, e a gente pode entrar no exercício do diálogo. Ou a gente pode ir por outro caminho, que é o caminho que a gente mais tem aí na nossa sociedade hoje, que é o caminho da briga, da polarização, do distanciamento, do xingamento, ódio e tudo isso que a gente vê aí. Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/Alociência ou no patreon.com/Alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociência.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio? Mas eu tô com uma dúvida aqui de mesmo tentar sacar o que é o diálogo. E aí você disse, né, pra talvez a gente não ir mais pro lado violento. O diálogo, ele busca essa resolução? Ela é meio que comunicação não violenta? Porque eu fico pensando assim, pô, toda situação a gente resolve com diálogo, tá ligado? Eu não quero dialogar se alguém... Mano, um nazista. Que diálogo você tem com um nazista? Tá ligado? A não ser violento, entendeu? E é claro que eu peguei um extremo. Mas assim, ele busca resolver de forma não violenta as coisas e ele consegue resolver tudo. Nossa, são muitas perguntas e muito boas, muito boas. Vamos lá, eu acho que ele tem um caráter de não violência, sem dúvida. A gente pode já dizer por aí. Ele tem seus limites, o diálogo, isso é bacana, é importante da gente reconhecer. Eu costumo sempre dizer pro pessoal, para os alunos dos cursos ou pro pessoal que participa das pesquisas, o diálogo ele não é uma panaceia para todos os nossos problemas, né? Que a gente pode, então, vamos sair dialogando e resolve tudo. Tem momentos, o diálogo ele precisa de algumas condições para surgir e se manter. Então ele exige uma série de fatores, entre eles, por exemplo, a própria reciprocidade, né? Se você vai encontrar com uma pessoa, né? Você trouxe o caso do nazismo, você vai falar com um nazista e o cara não está aberto para dialogar, para te entender, ele quer que se dane e quer continuar propagando a ideia que ele propaga de ódio e tal, não sei o quê, não tem diálogo aí. Aí a gente precisa de outras estratégias em paralelo que nos permitam manter aquilo que é uma vida minimamente respeitosa e que tenha os princípios do diálogo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa flexibilização exagerada, sei lá, numa espécie de relativismo, né? De, bom, então tá, então tudo pode. Então tem limite. Mas essa é uma questão paradoxal, porque esse limite, ele não é um limite do diálogo em si, ele é um limite nosso, de cada um. Então, recentemente, cara, quer ver? Essa é uma história interessante que vale a pena conhecer, eu me deparei com ela, eu achei incrível e bastante, assim, reveladora do poder do diálogo e, ao mesmo tempo, polêmica. Tem um músico estadunidense de jazz, chama Daryl Davis, não sei se vocês já ouviram falar. Esse cara, bom, a história é muito longa aqui, por causa do podcast não vou, fica de recomendação, mas em resumo, a ideia é a seguinte, ele consegue entrar em conversas que, na minha leitura, tem muito do elemento do diálogo com pessoas da Ku Klux Klan. Caraca! E até hoje ele já conseguiu, ele não gosta de usar esse termo, né? Mas assim, por conta desses diálogos que ele tem com essas pessoas, mais de 200 pessoas já
se converteram e saíram do clã. E vê que coisa, um homem negro que conseguiu, ele foi para conversar com os caras que odeiam, né, a pessoa negra, porque esse é um fundamento dos caras, e conseguiu, entre aqueles, lógico, que tinham esse mínimo de abertura, mostrar que a representação, a interpretação, a crença que eles tinham sobre a pessoa negra não condizia com aquilo que eles estavam vendo do Daryl ali, que eles estavam convivendo e vendo e tal. E um caso emblemático, esse rapaz ele escreveu um livro, tem um documentário e tem várias entrevistas. Daryl Davis. É interessante de conhecer, cara, porque assim, Bom, você tem que ter muita coragem, né, para entrar, mas assim, o que motivou ele, né, ele tem uma pergunta que ele se fazia, que ele não entendia, que é ele falando, eu não consigo entender como alguém pode me odiar sem nem mesmo me conhecer, só por conta da cor da minha pele. E aí ele teve essa coragem, lógico, eu sei que tem pessoas que abertamente não concordam, né, com a abordagem dele, de sequer aceitar dialogar com um membro da Ku Klux Klan e tal. Sim. E isso aí é uma coisa que também é assunto, é pano que dá para um diálogo, né? Uhum. Mas é algo que mostra, assim, esse limite, né? O limite desse rapaz, era um limite que, puxa, eu particularmente também não sei se eu teria, né? Então, trouxe essa história para dizer isso, assim, que o limite do diálogo, na verdade, é o nosso limite. E aí tem sempre aquele ponto que eu acho que ele nunca é fixo, que é o de, será que eu estou ficando na minha zona de conforto, não quero sair da minha bolha e ouvir o diferente, ou será que realmente aqui é o meu limite mesmo e não dá? Eu particularmente sinto que é uma zona de incerteza muito grande. Não é algo assim que dá pra gente se apegar, porque dependendo de como a gente agir aqui, a gente vai estar se fechando para algumas oportunidades de diálogo, e ao invés de estar se abrindo, né? Então, é complexo. Vejam como é complexo, não é algo assim super, né, planilhado, estatístico, fixo, uma cartilha que entra muito essa questão da subjetividade mesmo de cada um, do que dá, do que vê como positivo e por aí vai. Eu acho que também é uma questão de limitação deles também, né? Porque se um não quer dialogar, não acontece, né? E aí é isso, assim, se a pessoa não está aberta a diálogo, no caso, eles também, mano, acho que aí não rola mesmo, não dá nem pra aplicar. Total, mas vê essa história eu acho muito louca, eu tenho muita vontade de conversar com esse moço, ele tá vivo ainda hoje, ele já tem acho que quase 70 anos, porque a princípio essas pessoas não têm interesse nenhum em conversar com ele, e as histórias que ele conta, né, de fato, assim, ele pegava, era meio na surpresa, a pessoa se surpreendia no encontro. Mas o jeito dele interagir e ir mostrando as coisas... Então, veja, assim, o que eu interpreto dessa situação ele tinha essa postura dialógica, ele vestia essa... Isso é legal, isso eu acho que é um ponto que a gente já entra, assim, em definição que eu acho bacana. O diálogo, ele não é só interação, ele tem a ver com a nossa postura. É uma forma de se comportar. Então, ele chegou com essa postura do diálogo num lugar que era extremamente árido para o diálogo. E ele mesmo fala, cara, tem pessoas que vão morrer odiando mesmo lá do grupo e não tem jeito, não tem abertura, mas tem outras que tem. E o que eu acho que é interessante nessa situação que já mostra é o perigo da generalização, né? Então, nesse caso, na minha cabeça era isso, o cara que é desse grupo, ele já entrou, ele não tem abertura nenhuma. E esse caso que eu encontrei dele há pouco tempo, mostrou, puxa, até ali é possível haver esse florescimento do diálogo mesmo num campo super infértil. Caraca. Cara, essa questão, né, se o diálogo é para todo mundo, se todo momento é momento de diálogo, é um tema que eu tenho com o Rafa, acho que desde que isso virou um assunto, assim, há mais de um ano. E aí eu compartilhar um pouco da minha reflexão que me ajudou a entender um pouco mais, eu acho, do que é o diálogo. Que é a palavra intransigente para mim. Foi eu começar a entender que tem coisas que eu sou intransigente. Então tem linhas que eu defino e que eu não aceito.
mas a partir do momento que eu consigo refletir sobre o que eu sou intransigente ou não, me ajuda a reconhecer até onde eu posso ir, né, dentro dos meus valores, dentro dos meus direitos. Então, eu sou intransigente com questões de, enfim, identidade de gênero, com questões de racismo, sou intransigente com várias coisas, e eu consigo reconhecer isso. Então, quando você já tem isso definido para você, e você pode visitar de novo, inclusive, para mudar, para rever, você começa a conseguir abrir algumas portas que antes eu achava que era impossível de existirem, de diálogo, e você tem portas que não são abertas mesmo, porque eu ainda continuo sendo intransigente com várias questões, né? A intransigência transigente que você diz isso é um tabu pra você, você não gosta de falar sobre isso? Não, isso pra mim não pode ser uma opinião. Então, tipo, racismo não é uma questão de opinião. Então, eu sou intransigente com pautas racistas. Então, eu sempre não vou aceitar puramente uma fala racista por ser racista. Mas eu entendo isso. Então, é uma coisa que você consegue identificar quando ela acontece, né? Então, rolou uma fala racista. Então, como eu sou intransigente nesse assunto, aí eu já começo a ver, enfim, como que eu vou me portar nesse assunto, o que eu vou fazer, se eu vou dar abertura ou não. Você começa a reconhecer isso mais fácil dentro de você. Pelo menos para mim funcionou assim, desde que eu comecei a conhecer, né, esse modo de viver, talvez. Nossa, velho, é muito delicado falar sobre isso, porque tem muita coisa que pra mim é inaceitável. É tipo isso, né? Mas Ku Klux Klan, poucas ideias. O diálogo é um pedaço de pau chamado diálogo. Entendeu? Mas, mano, nossa, aí é enfrentar um pouquinho dos nossos demônios, né? Enfrentar assim, mano, beleza, tô pegando um exemplo muito extremo. Mas em quais outros pontos, assim, né? Tipo, dentro de casa, falar sobre limpeza. Putz, daqui eu não quero falar sobre isso. Daí sempre dá treta, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que tá meio que nesse sentido, assim, né? A gente sacar quais são essas intransigências nossas. Mano, você deu um exemplo bom, que é a louça. A louça, por exemplo, é um tema clássico, assim. E eu sou o cara terminou a refeição, lava a louça. Né? Exato. Eu sou intransigente com louça suja na pia. E aí eu fui entender o porquê, assim, isso é uma real, porque isso foi uma conversa com várias pessoas com quem eu já dividi casa, e é porque eu sempre tenho muita pressa, então eu não gosto de deixar pra depois, porque eu não sei se depois vai dar tempo, então saber que isso era uma questão pra mim, que precisava ser resolvida, era sempre posta na mesa. Então não, cara, vamos dividir a tarefa da casa, tal, não sei o que, mano, louça eu não deixo, então louça é responsabilidade minha. Né? Então, ajuda a gente reconhecendo, isso eu não abro mão, mas então como que eu vou lidar com isso? Porque é uma realidade. A louça é suja. Então, como que a gente vai lidar com isso? E, enfim, por aí vai. De coisas mais leves, né? Também serve. Não, então, isso geralmente, porque assim, a gente... É incrível. Sempre que eu falo do diálogo, sempre... A primeira coisa que aparece são esses extremos, cara. São os nazistas, são os intolerantes, né? Mas eu sempre também falo assim, gente, tem o diferente que ele não é tão diferente. Ele é o mais próximo. É aquele parente, aquele amigo que recentemente você descobriu que pensa diferente de você em política, ou é aquele cara que é da tua área, é da área ambiental, mas propõe uma estratégia para resolver um problema particular que, é absurda, não faz o menor sentido. Então, como que o cara que é igual a mim, né, da minha tribo, tá sugerindo uma maluquice dessa? Então, sempre que eu vou falar sobre o diálogo e dou os cursos e aplico, a sugestão para a gente ir aprendendo e vivendo é começar devagar mesmo, com o diferente que não é tão diferente. Porque é como se fosse academia. Né? É uma habilidade que a gente precisa treinar. Então, quando a gente, depois de um período de sedentariedade, se volta para a academia pegando pesado, vai se estourar, vai machucar. O diálogo é a mesma coisa. A gente tem que começar devagar, com pessoas que a gente sabe que tem alguma ideia diferente, mas tem outros pontos parecidos. Então, dá para a gente ir treinando, para aos poucos a gente ir tentando com aquelas pessoas que a gente sabidamente sabe que já não desce, aquela que você não quer nem ver. Se você vê passando, você já atravessa a rua, né? Ou nem quer mesmo vivendo no mesmo mundo. Aí esse é outro nível, que é o nível do Daryl Davis, que é um cara assim que, né, sei lá, fora da curva, ele tá lá num nível muito alto, sei lá. Eu ia fazer uma pergunta pro Rafa, já aproveitando, voltando um pouco para a pesquisa que ele fez. A gente falou de assuntos
intransigentes, assuntos dialógicos e assuntos não dialógicos, mas existe uma questão de gente, quantidade de gente numérica? Por exemplo, você, não sei se acompanhou o diálogo com o número de pessoas, existe um limite para uma convivência dialógica? Cara, de acordo com os teóricos, tem um grande, assim, talvez um dos grandes mestres, posso dizer sem medo, assim, do diálogo que eu estudo, que é foi um físico estadunidense chamado David Bohm. Ele era contemporâneo de Einstein e tal, e acabou indo para essa área do diálogo, enfim. Ele fala que o ideal, assim, é entre 20 e 40 pessoas, um grupo de diálogo, pensando num grupo, sabe? Porque, para ele, a ideia é que dentro dessa configuração numérica é possível fazer emergir um microcosmo da cultura maior. Então é como se fosse um laboratório da cultura que existe na sociedade. Dentro desse grupo ela nasce, então as divergências sobre os mais diversos assuntos aparecem e seria possível dialogar, assim, né? Mas eu, com as pesquisas que tenho feito, eu vejo que não precisa ser uma coisa rígida. Então, assim, dá pra gente dialogar com apenas uma pessoa, 3 pessoas, dá para dialogar com várias pessoas. Eu já acho que esse valor aí de pessoas que ele coloca, né, de 20 a 40, é bastante. Quando tem grupos assim, eu gosto de trabalhar 8, no máximo 10 pessoas, para que todo mundo realmente consiga se expor, falar o que pensa, a gente poder se entender. Eu acho que para mais do que isso, assim, aí envolve a gente ampliar a quantidade de encontros, sabe? Então, no outro dia eu encontro mais outras 10 pessoas diferentes e tal, para eu poder entender profundamente. Porque quanto mais pessoas tem, mais raso fica. A coisa acaba virando discurso, assim, sabe? Aquela coisa pronta. Não, a gente aqui pensa assim por causa disso, é uma coisa, não dá tempo. Se tem muita gente para falar, a reunião, né, o encontro vai durar, sei lá, o dia inteiro. Ô Rafa, mas assim, com base em tudo que a gente discutiu até agora, como que você então definiria diálogo? Eu defino o diálogo como ele sendo uma forma diferente de pensar, de conversar e de se relacionar com a outra pessoa. Então veja que é uma definição assim que não é muito definida. Não é muito convencional. Não, mas calma, vamos explicar. É porque eu gosto para definir, dizer o que o diálogo não é. Então, o diálogo não é uma conversa amigável. Então, o que a gente já falou, o conflito faz parte. O diálogo não tem a tentativa de convencer o outro, que é o que é característico de uma discussão ou de um debate. No diálogo, a gente não abre mão de algo que é importante para a gente, que é o que acontece na negociação, né? A gente precisa abrir mão de alguma coisa importante para ganhar outra mais importante ainda. Então, o que é o diálogo? É esse jeito diferente de pensar, conversar e se relacionar. Diferente do quê? Diferente das formas habituais que a gente faz essas 3 coisas. Então, habitualmente, a gente aprende mesmo, desde pequeno, que, por exemplo, a conversa, ela tem que ser uma conversa, eu preciso fazer valer o meu ponto, eu preciso defender as minhas ideias, eu preciso mostrar que o que eu acredito está certo para outra pessoa. Então a gente aprende uma conversa que eu chamo de conversa impositiva, que é isso, a gente usa várias estratégias, tem um livrinho, inclusive, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que traz algumas dessas estratégias, que chama 38 estratégias para vencer qualquer debate. Isso, você pode... Conhece esse livro? Muito bom. Você pode ir desde estratégias sutis até as mais agressivas, de xingar a pessoa, desestabilizar, debochar, para que ela se acue e aceite o que você está falando. Isso é uma conversa impositiva. E essa conversa impositiva, ela acontece porque a gente tem um jeito de pensar habitual que também nos leva a essa conversa. Como é que é esse jeito habitual? A gente vai, ao longo da nossa vida, construindo as nossas crenças, a gente interpreta, cria as nossas próprias verdades de como a vida tem que ser vivida e a gente acaba caindo numa armadilha de achar que aquilo que faz sentido pra gente é a verdade única e universal. E aí qual é o problema disso?
Quando eu encontro uma outra pessoa que teve experiências de vida diferentes das minhas, num contexto econômico, ambiental, político, religioso diferente, que criou outras verdades, ao tal do choque. Só que como eu estou imbuído por esse pensamento que é, a minha verdade é que é certa, e não só é a minha verdade, essa é a verdade para todo mundo. E se é a verdade para todo mundo, eu tenho o dever moral até de contar para o outro que ele está errado e que precisa mudar a sua maneira de pensar. Aí que entra o nosso embate, a nossa disputa, o nosso debate, e cada lado fica tentando convencer o outro, e aí a gente entra num jeito de se relacionar, que é um jeito de se relacionar que se baseia pela dominação do outro. Eu tento dominar quem pensa diferente de mim, eu tento trazer... Bom, se eu domino, eu consigo fazer com que a pessoa pense como eu. Se eu não domino, eu me afasto, eu quero ficar bem longe dessa pessoa, ou no limite, eu extermino, que é aquilo que o Lucas trouxe mais cedo da Alemanha nazista, era isso. O outro, que era a ameaça, os judeus eram vistos como ameaça pelos nazistas, eles tinham que ser controlados. E não só controlados, como exterminados. Então esse é um jeito que a gente vai aprendendo ao longo da vida de como conversar impondo as nossas ideias, porque a gente pensa em verdades que fazem sentido para a gente quanto verdades absolutas, a gente tenta dominar o outro. A gente tenta dominar nas pequenas coisas, por exemplo, sei lá, né, eu vou na casa do Leandro, para mim o jeito certo de tomar café é café no coador, e o Leandro pega a cafeteira italiana. Eu falo, não velho, você está errado, não é assim que faz café. Aí o Leandro começa a discutir comigo, eu falo, velho, não vai ser isso. Cadê o coador? Eu vou fazer o café. Pronto, ó, eu estou tentando dominar o jeito que o Leandro vai tomar o café. Né? E a gente faz isso com várias coisas. No diálogo é diferente. A conversa, ela é compreensiva. Eu busco entender por que o Leandro, então, gosta do café na cafeteira italiana, né? Por que para ele faz sentido, e ele tenta entender por que para mim não faz. E eu poderia explicar para ele, não, cara, é que desde pequeno eu tomo café assim porque meu pai só fazia no coador. Então eu só aprendi desse jeito e criei essa ideia de que não tem outro jeito. E aí a partir daí a gente pode ir se compreendendo. E essa forma de conversar está ligada a uma forma de pensar diferente daquela que cria verdades absolutas. É uma forma de pensar que entende que aquilo que faz sentido para mim não necessariamente faz sentido para o outro. A minha verdade é a minha verdade, e daquelas pessoas que pensam como eu, mas que não necessariamente é do outro. Então eu não tento impor goela abaixo. E aí isso cria uma forma de se relacionar diferente, que ao invés de eu tentar dominar o outro, eu reconheço a sua legitimidade enquanto um ser humano, mesmo que eu discorde totalmente do que essa pessoa está falando, do que essa pessoa está pregando e tal. Não concordo em nada com a sua ideia, mas eu reconheço ainda assim que você não é um monstro malvado, muito louco, né? Sei lá, alguma coisa assim que a gente poderia dar os vários adjetivos, né? Pensando em política, que você é um comunista safado, é um capitalista nojento, é qualquer coisa assim. Não, você é um ser humano que teve experiências de vida particulares que te fizeram pensar da maneira que pensa, e beleza, eu não concordo, mas ok, reconheço que você tem essa trajetória, vamos tentar se compreender. Então esse é o diálogo. O diálogo é uma forma de conversar que compreende, uma forma de pensar que se abre para o diferente e uma forma de se relacionar que humaniza as outras pessoas, ao invés de vê-las como ameaças, monstros que devem ser combatidos, controlados ou exterminados. Eu tô só com uma dúvida. Por exemplo, em alguns dos exemplos que você trouxe, por exemplo, de tomar café com Leandro ou com creme. E aí você houve uma justificativa, né? Tipo, eu acho que a cafeteira italiana ou o café coado é melhor porque isso e isso conta da história da minha vida. Mas e quando você não tem essa clareza? Você não consegue nem reconhecer que aquilo é importante para você. Que você porque as coisas vêm com uma reação, e aí você tem que primeiro reconhecer que o que foi o gatilho que gerou isso, porque que aquele ponto é importante para você, e depois encontrar uma justificativa para isso, mas muitas vezes isso demanda tempo, né, para encontrar isso. Então, na maior parte dos casos, essas coisas não estão claras. E como trazer, então, isso para o diálogo
sendo que você não tá sabendo o que tá acontecendo, você só tá sentindo. Perfeito, é exatamente isso, você traz isso. Ó, Leandro, eu não entendo direito por quê, cara, mas tô incomodadíssimo com essa cafeteira italiana aí, não acho que é assim que faz, não quero que faça assim, velho. Pronto, eu falei. Lógico, aí o Leandro, se ele tiver a postura do diálogo, a gente entra junto numa investigação para tentar achar o porquê que eu não gosto. Ele vai me questionar, mas velho, por quê? E aí eu vou parar para pensar, cara, não sei, velho, não sei. E pode ser que eu não tenha a resposta na hora mesmo. Pode ser que eu vou embora da casa do Leandro, a gente nem tomou o café, decidimos tomar chá, porque encontramos que o chá não tinha problema. Aí eu cheguei em casa, tava tomando banho, deu um estalo. Putz, será que é por quê? E é sempre uma dúvida, nunca uma certeza. Será que é por quê? O meu pai sempre fez, eu sempre tomei café assim? Mas por que eu sempre tomei café assim? Ah, eu lembro de tomar com meu pai quando ele fazia, eu lembro de tomar em casa, eu não tomava fora de casa. Aí você começa a fazer uma arqueologia interna. Esse é um processo da prática que é mais desafiadora do método de diálogo, que é o readmirar. E o diálogo, então, ele tem esse tempo que é um tempo fluido. Ele não é uma coisa assim, não, então agora estamos em diálogo, estamos dialogando, o diálogo acabou aqui. A gente tenta, e tem hora que a gente não acha, tem hora que não dá, tem hora que a gente entra no conflito e o conflito vira confronto. E a gente fala, não, tá bom, aí vai para casa, volta e depois a gente tenta de novo o diálogo. Então, é um ciclo, assim, a coisa faz parte, porque você chega em casa depois, pô, eu briguei com o Leandro, com a do café. Aí você começa a pensar consigo mesmo, e aí que entra um ponto legal. O diálogo, a gente pode dialogar internamente, conosco mesmo. O diálogo não necessita só de o outro físico, né? Por que eu posso dialogar comigo? Porque eu tenho a outra pessoa na minha cabeça, eu tenho virtualmente o Leandro na minha cabeça, eu tenho a memória do que a gente viveu. Eu falo, pô, mas por que será que o Leandro então também encrencou comigo? E aí eu fico revivendo aquilo, mas não revivendo reagindo, né, que é o que você trouxe, não, mas pô, o Leandro estava erradíssimo, confirmando, né, as minhas próprias ideias. Não, o Leandro errou aqui, não é isso. É de você estar aberto, de pensar, puxa, mas por que eu reagi dessa forma? Por que isso me afetou desse jeito? E aí tentar chegar em alguma resposta. Eu poderia chegar no outro dia na casa do Leandro e falar, cara, não achei a resposta ainda, estou em busca, mas é isso. E aí a gente vai convivendo, e vai tentando, e vai buscando. Mas isso que eu acho que é uma das grandes belezas do método de diálogo que eu venho trabalhando. Ele consegue estimular a gente a descobrir com uma certa rapidez bastante interessante as nossas crenças, o que está por trás, por que eu não gosto, é o que você chamou de justificativa, né? Por que isso está me incomodando desse jeito? A gente consegue chegar em alguma explicação, mesmo que básica, a gente encontra. E isso já é suficiente para a gente se entender melhor. E quando a gente se entende melhor, é quando a gente consegue explicar para o outro para que ele nos entenda. Né? Quando o Leandro escuta, talvez, né, que, poxa, não, para o Rafa é importante tomar o café assim, então tá bom, deixa eu fazer o café assim. Mas deixa eu também estimular o Rafa a tomar diferente, eu também poderia me abrir, então tá, deixa eu tomar esse café. Né? O exemplo do café, ele é muito simples, é muito básico, porque é uma coisa muito... não afeta a vida. O Leandro podia fazer o café na cafeteira italiana para ele, podia fazer o coador para mim, né? Não precisava impor que ele tomasse, enfim. Mas quando a gente entra na questão que a gente já falou, posse de armas, entra em temas polêmicos e tal, aí a coisa entra nesse nível de complexidade e que compreender o porquê que é a coisa importante para a gente ajuda o outro a entender e repensar suas próprias ideias. E a mágica do diálogo acontece quando a gente faz isso, porque é nesse momento que surgem novos insights que não foram pensados anteriormente por nenhum dos lados. E esses novos insights, essas novas ideias, é aquilo que acaba fazendo sentido para todo mundo. E abre uma possibilidade de colaboração muito maior. Quase uma terapia. É quase uma terapia, mas a gente não entra nesse nível, hein? Isso é importante também. Isso eu também falo pro pessoal. O pessoal sempre fala, não, tem um acolhimento e tal, parece uma terapia, mas não é. A gente não entra
muito profundamente em traumas, não tem isso. A proposta é ok, entendi. entendeu? A gente, se encontra esses traumas, aí tem que ir trabalhar com os técnicos competentes, né? Psicólogas. Eu ia reforçar, só dar o exemplo, né? Que é isso, eu vivenciei o curso do Rafa e, cara, isso começa a acontecer real. Eu comecei a encerrar às vezes encerrar a conversa. E comecei a entender que tinha pontos que a gente não convergia e eu precisava entender o porquê que a gente não convergia. E aí encerrava a conversa e voltava 3 dias depois, e por aí vai. Pra passar o ranço, né? Eu faço isso com uma amiga e nunca dá certo, velho. Volta sempre. É incrível. Tipo, vou dar um tempo dela, deixa o tempo, né, dizer. Aí passou a pandemia, revi ela, falei, puta, o ranço ainda tá aqui. Difícil. Eu não sei resolver, não sei. É porque não pode botar todas as fichas no tempo em si. O tempo, ele é o caminho pelo qual você faz o exercício de reflexão. O tempo em si, ele não é nada, ele não funciona, o ranço não resolve. Se você não aproveita o tempo para praticar o diálogo interno, na hora que você encontrar de novo com a pessoa, você reage da mesma maneira, porque a crença que você tem, ou as crenças que você tem que fazem você reagir à pessoa, não foram repensadas, readmiradas, trabalhadas. Entendi. Então por isso que não muda. Então a culpa é minha, é isso, tá bom. Cara, de um jeito direto seria isso. Mas a real é essa. A gente tem muita responsabilidade, cara, nas coisas do diálogo, assim. O diálogo, ele mostra isso. A gente tem muita responsabilidade em várias coisas, só que a gente costuma botar essa responsabilidade sempre na outra pessoa. Então a gente tá brigando porque o outro não sabe dialogar, não é porque eu não sei, eu sei. Agora o outro é que é estúpido. Né? Então, o diálogo ele começa a mostrar pra gente as partes de responsabilidade que a gente tem nas coisas. E em quase tudo, eu até arriscaria dizer em tudo, mas para não cair aí numa generalização, em quase tudo a gente tem alguma parte de responsabilidade. Isso, a gente tem um mecanismo de defesa de não querer reconhecer, porque dá trabalho, mas, na verdade, reconhecer isso é que é o potencial de mudança. Porque é só nesse ponto que a gente tem responsabilidade que a gente tem o real poder de fazer alguma coisa para mudar. O que é do outro é do outro. A gente não tem como chacoalhar o outro pelo ombro, né? Virar de cabeça para baixo, falar muda, desgrama. Não tem como fazer isso. Mas quando a gente muda, aí a nossa convivência com o outro muda. Eu, por exemplo, tenho um parente que pensa muito diferente de política sobre mim. Eu sempre conto nos cursos esse caso. E a gente brigava, mesmo eu com a coisa do diálogo, porque é um parente, tem uma coisa querida e tal, ele falava as coisas de política, eu ficava desestabilizado. Até a hora que eu falei, não, mas eu fico desestabilizado porque eu espero coisa deles, aí eu entendi o que eu esperava, fui fazer o exercício do readmirar e tal. E aí, então, nas conversas que se seguiram, eu conseguia interagir com ele sem essa reação, sem me sentir afetado, sem me sentir atacado da mesma maneira, e a convivência melhora. Continuamos pensando totalmente diferente em termos de política, discordando 100%, no entanto, a convivência no almoço de domingo não era aquele mal-estar. Isso já é esse é o resultado mais básico do diálogo. A melhora da convivência já é muito bom. Bom, então, embrulhando, né, fazendo um wrap-up aí, juntando tudo que a gente falou, isso tá muito dentro daquele e-book que a gente afirma aqui para vocês acessarem esse e-book, tá? Link no post. Que você coloca 4 passos, né, 4 pontos muito legais pra gente como praticar o diálogo, né? Que é ouvir, identificar, falar e readmirar, né? Mais detalhes, olhem lá no e-book, mas mais detalhes vocês acabaram de ouvir, que a gente, né, acho que a gente passou por isso bastante, assim, nessa conversa, né? E se vocês se interessaram por mais, né, vocês ouvintes se interessaram mais sobre isso, quer conversar mais com o Rafa, quer aprender mais sobre isso, ele dá um curso, né, Rafa? Com encontros online. Fala um pouquinho aí desse seu curso pra gente. Quero fazer, estou interessada. Boa. Né? Já tô Também, eu também. Tem o curso, então, porque por conta de toda essa trajetória aí da pesquisa, eu acabei
sistematizando esse processo para poder levar para as pessoas. Então, uma das formas é o curso, mas tem mentorias também, tem palestras, mas acho que e tem uma comunidade do diálogo, que é para quem já faz o curso e quer continuar praticando. Mas o curso, que seria a porta de entrada, ele é um curso muito prático. Então, são 6 a 8 encontros online, de 1h30 cada um, em que a gente pratica o diálogo. E a gente vai praticar basicamente aquilo que está no e-book que está disponibilizado. E a gente pratica e vai realmente sentindo o que funciona e o que não funciona dentro do grupo. E, em paralelo, o exercício que eu sempre estimulo é o de ir testando isso no dia a dia, dentro de casa, com os familiares, colegas de trabalho, e aí traz para dentro do curso os desafios para a gente ir conversando, testando e tal. Então ali é um curso bem prático para viver o diálogo, para começar a aprender esse jeito diferente de conversar, de pensar e de se relacionar. E aí depois tem outros caminhos, tem o pessoal que quer continuar praticando, porque o diálogo ele exige uma prática mesmo contínua, aí a gente tem a comunidade do diálogo, que são encontros quinzenais, e ano que vem vai vir novidade, aí também a gente vai fazer curso gravado, vai sair um livro novo, aí já um livro um pouquinho maior. Então, para quem quiser também acompanhar, onde eu divulgo bastante as coisas é no Instagram, que é @rafa3c.diálogo. Então, vocês podem ir lá procurar e ficarem por dentro de tudo e quiserem conversar, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade para me escrever. Cara, eu ia falar que eu fiz, né, os 2 módulos do curso do Rafa, com o Rafa, e assim, transformador. Recomendo fortemente. Gente, o Rafa não tá pagando pra gente fazer publicidade. Não é público. Não é público, essa não é pública. E só para reforçar, né, Rafa, tudo isso que você trouxe são resultados das suas pesquisas, né? Os métodos, da pesquisa bibliográfica, da sua pesquisa prática, legal. Tudo isso é fruto de anos de pesquisa e que tem muito ainda a percorrer, porque o campo do diálogo, ele, especificamente esse prático de método, ele carece ainda de muito conhecimento. É um campo muito em aberto, então assim, quem tem interesse por esse tema e por pesquisa nesse tema, vale super a pena investir, porque tem um horizonte aí muito legal de possibilidades de construção de técnicas, de aplicação em contextos dos mais variados, casamento, família, dentro da empresa, dentro de diferentes nichos de trabalho, dentro da questão ambiental, enfim, tem muita coisa para explorar e quanto mais a gente conseguir, melhor, porque aí mais chances temos de aprender o diálogo e ter sucesso nas nossas interações com as outras pessoas, para poder resolver os mais diversos problemas, entre eles os problemas socioambientais. Legal, Rafa. Bom, gente, aproveitando que vocês entraram no Instagram aí para seguir o Rafael, queria dar um recadinho para você seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. No Twitter eu sempre tô colocando notícias lá, tô fazendo uns fios aí com resumo de episódio ou conteúdos a mais. E o Instagram, várias coisas bonitinhas que a Amanda Guedes tá cuidando lá, tá lindo o Instagram. Quer falar com a gente? Manda pro nosso e-mail contato@alociência.com.br ou manda um áudio aí ou um texto pra gente no WhatsApp 11 93400 3751. Lembrando que todos os links no post você vai encontrar no alociência.com.br. Fica aí que agora a gente vai para o nosso quadro do Disco de Ouro de Dicas Culturais. Quem quer começar a recomendar? Seguindo a temática do episódio, eu quero reforçar a recomendação do curso da 3C Diálogo, né? Foi muito bom, acho que ao longo do curso eu tive um processo reflexivo muito grande. As pessoas que estavam à minha volta enjoaram de ouvir eu falar, de tão bom que o curso estava sendo. Algumas foram convencidas e foram lá fazer o curso e não se arrependeram. Então é muito bom, assim, acho que uma coisa é que
a gente acha que já sabe, ou a gente acha que diálogo é uma coisa natural, né, inata das pessoas. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente consegue estudar e treinar e praticar e melhorar, né? Então, acho bem interessante, recomendo a todo mundo aí. Valeu, Rafa. Eu que agradeço. Eu acho que eu vou sugerir aqui o canal do YouTube, que eu tenho tentado manter, que lá, para quem quiser também aprofundar um pouquinho mais e ouvir os vídeos, eu botei uma série de vídeos sobre diálogo, sobre situações cotidianas aí, de política também e tal, uma coisinha tem lá. Então, quem quiser acompanhar é o canal da 3C Diálogo. A 3C Diálogo é a empresa que eu abri para poder dar os cursos e tal. Então, fiquem à vontade. Acho que é uma boa para quem quer tomar esse contato inicial com mais força. Massa. Camilinha? Esse final de ano foi muito corrido, então eu acho que eu não consumi nem produzi muita coisa fora do trabalho. Mas um arroba que eu queria divulgar aqui, que eu acho que me ajudou a organizar as coisas e ficar um pouco menos ansiosa, é o perfil da Flor de Mim. É tipo de planejamento e organização, autoconhecimento, essas coisas. E me ajudou bastante, assim, pra tentar, tipo, estabelecer metas e, tipo, fazer planejamentos semanais que eu consiga realmente cumprir, sabe? Parece bom, vou atrás já, tô precisando também. Nossa, meus planejamentos só dá certo quando eu não faço nenhum, sabe? Tipo assim, a lista do Patrick, assim, o que fazer? Nada. Eu queria recomendar um filme que eu adorei, que é o Raya, o Último Dragão, da Disney. É muito bom! É muito bom, não é, cara? Muito E bom. ele não é muito sobre diálogo? É muito, não é? Nossa, pior que é. Porque conta a história de um reino. Era um reino que ele era dividido, né? 5 reinos diferentes. E os dragões meio que eram a representação do diálogo da galera, que unificava. Aí os dragões vazaram e a galera começou a tretar, assim. Então os cinco reinos não se conversam mais. E aí a grande missão a da Raya é unificar esses reinos, assim, sabe? É muito lindo, cara. É muito da hora. Enfim, vejam lá, tá no Disney Plus. E vou botar um link no post aí também. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer Rafa. Muito obrigado aí, Rafa. Valeu mesmo. Se quiser outras ideias aí de episódio, pode aparecer. Sempre bem-vindo a partir de agora. Nossa, eu que agradeço. As boas-vindas oficiais ao Creme. Muito obrigado, Camila, também. Obrigada. Então aí, show, foi ótimo. Valeu aí. E você que tá nos ouvindo, muito obrigado. Se você gostou, lembra que você sempre pode apoiar a gente no apoia.se/alociência, certo? É isso. Muito obrigado, até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Falou! Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.